No suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Necropolítica. Correria, tu se vira, bobeou, eles atira. Pode estar com a família, menino ou menina, e na favela é mais uma chacina. Indígenas exterminados, o garimpo liberado. Lamas varrendo cidades, aviso prévio da morte. Agora pensa se vale calcular e deixar a sorte decidir quando estoura toda essa bomba relógio. Isso é necropolítica. A indignação potente da rapper Bia Ferreira ao cantar Necropolítica, em profunda interação com as reflexões do filósofo camaronês Achille Mbembe, é um contraponto necessário à enorme indiferença social perante as mortes das pessoas excluídas no Brasil e no mundo. Neste cenário, é importante perceber que experimentamos hoje uma relação ambígua com a morte. Por um lado, nos afastamos do reconhecimento de nossa finitude, ignoramos a certeza de nossa morte. Quase ninguém conversa sobre a morte. Ela persiste como tabu, assunto a ser evitado por gerar desconforto e sofrimento. Nas redes sociais, academias e clínicas estéticas, neuroses em torno do culto à juventude impõem uma série de comportamentos massificados direcionados a ocultar o envelhecimento, expressão da nossa finitude. Lidamos muito mal com a morte. Assim, muitos vivem como se não fossem morrer, desperdiçando seu tempo de vida. Mas, se é verdade que há a tendência de nos afastarmos das reflexões e conversas sobre o caráter finito de nossas vidas, por outro lado, a cultura hegemônica tem sido intensa na difusão de conteúdos que banalizam e fazem espetáculo em torno da violência e da morte do outro. Em especial, das mortes das pessoas marginalizadas e excluídas. A gente pode ver isso de modo caricato nos programas de TV sensacionalistas, que lucram em torno da exposição da violência e das mortes. Notadamente as mortes de pessoas negras da periferia, como algo trivial, programação diária. Sejam policiais ou bandidos, suas vidas são radicalmente desvaloradas. Não há, nem na mídia, nem na sociedade, efetiva comoção diante de suas mortes. E o descarte reiterado de corpos se torna banal e sempre encontra outros corpos periféricos para sucessivas substituições e descartes. É impressionante que isso não embrulhe o estômago de quem tem o hábito de assistir tais programas, até mesmo durante o almoço ou o jantar. Tais dinâmicas fazem parte de um projeto de hierarquização do valor das vidas humanas, de um modo muito doentio e perverso. Como descreve a filósofa estadunidense Judith Butler, a sociedade reitera, em diversos momentos, a distinção entre vidas imprescindíveis e vidas descartáveis. Ela diz que, dependendo do seu gênero, da sua raça e da posição socioeconômica que você ocupa, sua vida é percebida tendo mais ou menos valor. E assim, a sua morte é mais ou menos chorável pela sociedade. Isso é revoltante. Cada morte humana encerra um universo complexo de relações de imensurável significado. Diante de uma ordem política, jurídica e social que institui a gestão da morte em massa, diante da seletividade racial, de gênero e socioeconômica,
o luto deve se converter em luta. E essa luta é uma luta de todas e todos. Ao contrário do que pregam insistentemente por aí, nós não nos realizamos individualmente, em competição contra as outras pessoas. A realização de cada ser humano é sempre impregnada de alteridade. Ou seja, nós nos realizamos nas relações que vivemos, no encontro com o outro e com a natureza da qual fazemos parte. É por isso que quando alguém morre, nós também morremos. Morrem com o outro possibilidades de encontro, de vida que me constituem. Afinal, o que constitui a realização humana, a vida humana, são os encontros com o outro. Como sabemos, em um mundo tão adoecido e injusto como o nosso, os encontros amorosos que deveriam constituir nossas vidas tornam-se algo severamente escasso. Como canta Lenine, a vida é tão rara. Você já parou para pensar o quanto de vida estão nos tomando? Percebe que estão nos matando? Este documentário pretende promover a reflexão e o debate social sobre a morte, a partir da convicção de que isso pode nos abrir novas possibilidades de vida. Para tanto, promove o diálogo entre diferentes vertentes filosóficas e linguagens artísticas, com destaque para as ideias e ideais de Ailton Krenak, Bell Hooks e Byung-Chul Han. A escritora e ativista estadunidense Bell Hooks costumava dizer que as suas reflexões sobre a morte sempre a levavam de volta ao amor. Para entender melhor o que ela quer dizer com isso, é importante a gente se atentar para o significado que Hooks atribui ao amor. Ela se afasta de conceitos superficiais e sentimentalistas. Ela descreve o amor como uma combinação de cuidado, compromisso, conhecimento, responsabilidade, respeito e confiança. Para Hooks, o amor é ação, é prática de liberdade. Assim, quem se ama se quer livre. E quem ama o próximo não quer possuí-lo, dominá-lo, controlá-lo, quer que o outro seja livre. Amar seria, para Hooks, o engajamento amoroso pela emancipação de si, pela libertação de si e do outro. Algo que se assemelha às últimas reflexões de Foucault em torno do conceito de cuidar de si. O Foucault, próximo ao fim da sua vida, acreditava que cuidar de si é também cuidar do outro, ou seja, cuidar das relações em que o sujeito se constitui no encontro com o outro. Algo muito distante da noção de autocuidado que predomina na cultura contemporânea, em que o cuidar de si se reduz ao cuidado com a própria imagem, como o ato de passar um creme anti-rugas antes de dormir. A morte, ela pode ser interpretada como o inteiramente outro do nosso ser, pois, afinal, quando a gente morre, o nosso eu deixa de existir. As reflexões sobre a morte, portanto, estão impregnadas da possibilidade da gente se aprofundar justamente na reflexão sobre as relações que se constituem entre o eu e o outro. Como propõe o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, a filosofia nos convida a aproximar os conceitos de morte e alteridade. De modo semelhante, quando a Bell Hooks reflete sobre a morte, ela sente que é necessário refletir sobre o encontro amoroso com o outro, que a sua interpretação da morte se aproxima da interpretação do amor e da liberdade. O encontro amoroso com o outro é amoroso quando se revela enquanto prática de liberdade. Por isso, se o amor é prática de liberdade, quando ela diz que as reflexões dela sobre a morte sempre a levam de volta para o amor, isso significa que as reflexões dela sobre a morte também a levam a pensar sobre a liberdade. Eu também, quando penso na morte, quando penso na finitude, no caráter passageiro das nossas vidas, também me questiono sobre a nossa liberdade.
Se a nossa vida é finita e curta, é um desaforo a gente viver aprisionado e escravizado. Mas a liberdade não é algo simples de se compreender e viver. O que é liberdade? Como nós vivemos a nossa liberdade hoje? Pensar a liberdade a partir do reconhecimento da nossa finitude nos convoca ao questionamento sobre o que a gente está fazendo com o nosso tempo e a nossa energia de vida. Como dizia o filósofo espanhol José Ortega y Gasset, a vida é que fazer. A gente tem sempre diante de nós, de modo incontornável, a escolha sobre como viver as nossas vidas. O que fazer agora? O que fazer em cada novo instante em que nós estamos vivos. E enquanto nós não morremos, o que a gente tem escolhido fazer com o nosso tempo, com a nossa energia de vida? Em regra, a gente tem escolhido trabalhar e consumir. Tente identificar quanto tempo e energia de vida você tem empregado, tem dedicado ao trabalho e ao consumo. Ou de outro modo, tente identificar quanto tempo e energia de vida você dedica a atividades que estão fora do mercado. Isso é, que não são nem trabalho, nem consumo. Muito pouco, quase nada, né? Ao invés de viver plenamente a nossa passagem pela Terra, nós temos nos sujeitado a rotinas mortificantes de trabalho excessivo. Primeiramente, o trabalho excessivo é uma decorrência direta de um arranjo social que impõe para a maioria das pessoas a redução da vida, a luta pela sobrevivência. As condições de vida e trabalho no século XXI são inaceitavelmente degradantes para grande parte da população brasileira e mundial. A gente convive absurdamente com a fome, com a escassez, a escravidão contemporânea, com jornadas duplas, triplas, infindáveis de trabalho, marcadas pela precariedade, pelo assédio e muitas outras dinâmicas de opressão. Há ainda, na realidade das mulheres, a imposição cultural de um trabalho exaustivo, maquiado de dever moral e descrito muitas vezes a partir de discursos que, de modo mitológico, idealizam e sacralizam o amor materno. Falo do trabalho reprodutivo. No cotidiano da maioria das casas, as mulheres assumem de modo invisível e não remunerado o cansativo trabalho cotidiano de reprodução da vida, de cuidado do lar e dos seus familiares. É preciso ser enfático. É óbvio que cuidar da casa e das pessoas dá trabalho, muito trabalho. E se é trabalho, portanto, deve ser remunerado e valorizado. Além da imposição da exaustão pelo trabalho, que faz da sociedade atual, segundo Byung-Chul Han, a sociedade do cansaço, do burnout, há o consumismo. Na interpretação do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, a sociedade hoje se organiza em torno do consumo, se converteu em uma sociedade de consumo. Como diz o uruguaio Pepe Mujica, tudo que o trabalhador e a trabalhadora compra não é pago com dinheiro apenas. Se o dinheiro vem do trabalho, a gente paga as nossas compras com tempo de vida, o recurso mais escasso e inquestionavelmente esgotável que a gente tem que administrar. Há uma pressão para que a gente não deseje, não enxergue, nem imagine possibilidades de vida para fora desse tabuleiro, desse jogo doentio de trabalho excessivo e consumo compulsivo. Nós somos pressionados para que a gente dedique nossas vidas quase que exclusivamente ao jogo do mercado, em uma competição obsessiva para sobreviver e aumentar o nosso poder. Especificamente, o nosso poder de compra. E aí independe a situação financeira de cada pessoa. Em regra, toda e qualquer pessoa quer comprar mais e mais. Assim, tomam a nossa liberdade. Nos sujeitamos a jornadas exaustivas e abusivas de trabalho para nos esquivarmos da foice e da morte, para assegurar nossa sobrevivência, ou trabalhamos cada vez mais para consumir cada vez mais. E consumimos mais e mais para nos compensar. Afinal, a gente trabalha tanto, não é mesmo? Enquanto isso, a vida passa.
e passa rápido. Nós não temos nem controle, nem previsão exata do momento da nossa partida, da nossa morte, do nosso fim. Ainda assim, nos acomodamos e nos adequamos a um cotidiano esvaziado de sentido e beleza, e seguimos desperdiçando o nosso tempo de vida, aprisionados em dinâmicas doentias de autossacrifício, autossatisfação e exaustão. Dessa maneira, a gente segue exausto, sem vitalidade. A gente vive vidas sem vidas, vidas reduzidas à luta pela sobrevivência, ao que o Byung-Chul Han chama de mero viver. Como ensina o Ailton Krenak, a gente tem que ter coragem de ser radicalmente vivo. A gente precisa se opor a uma vida que se reduz à barganha pela sobrevivência. Para além do trabalho, a vida pode ser fruição, uma dança, como diz o Krenak, uma dança cósmica que não deve ser reduzida a uma coreografia ridícula e utilitária. Ou ousamos viver radicalmente, ou permaneceremos na repetição do igual, enquanto mortos-vivos ou vivos-mortos. Hoje a gente vive uma rotina sufocante, mortificante, que chumba a alma ao chão, como diz o Luiz Múcio. Será sempre assim? Después de su partida, todo se volvió más difícil. Me acuesto tarde y me levanto temprano. Todos los días y todas las noches trabajo hasta morir, pero tengo que correr tras el pan, ¿no? No me gusta mi jefe, me mira extraño. ¿Por qué vuelvo allí? Bueno, hago esto por mis hijos, como hizo mi madre conmigo. Ya me han quitado todo, pero no me quitan el hambre, el amor, la rabia. ¿Será siempre así? Não consigo imaginar muito mais do que vejo, limitando o horizonte, imitando um tabuleiro. Casa de gente casada, vivendo a brincadeira. Ainda prefiro a estrada, a noite em frente à fogueira. Mas prendem meus pés sem uma explicação. Rotina que chumba a alma ao chão. Casa de gente casada, vivendo a brincadeira. Ainda prefiro a estrada, a noite em frente à fogueira. Trabalha de noite, não sonha de dia. Se esquivam da foice, essa é a rotina.
Na filosofia kantiana, a dignidade humana é descrita como liberdade, como autonomia. É muito forte na nossa cultura a relação entre dignidade e trabalho. A ideia de que só o trabalho dignifica, liberta o ser humano. A filosofia, ela nos orienta a ter cautela com essas ideias e valores que circulam com tanta intensidade e frequência por aí. A suspeita, o questionamento, são característicos do agir filosófico. Assim, filosoficamente, a gente pode levantar algumas perguntas. Será mesmo que o trabalho dignifica o ser humano? Ou ainda, que tipo de trabalho pode dignificar o ser humano? Ou então, em que condições o trabalho dignifica o ser humano e em que condições ele aniquila a nossa dignidade, a nossa liberdade? Como é que a gente pode seguir idealizando o trabalho como fonte de dignidade quando a gente constata com tanta frequência no decorrer da história humana e hoje em dia o trabalho sendo campo de morte, de adoecimento, de exploração, de sujeição e de desumanização? Em Auschwitz, campo de concentração nazista na Polônia, estava estampado nos portões: só o trabalho liberta. Ali, o trabalho enquanto experiência degradante, mortificante, alcançou o seu extremo. Nós deveríamos aprender com a história e exigir mudanças estruturais. Se a gente parar para pensar, não faltam motivos para uma greve geral. O mundo é muito injusto com quem sobrevive do suor do próprio rosto. Certamente, os bilionários que herdaram suas fortunas sem esforço não se sujeitariam às rotinas e condições de trabalho indignas que impõem às massas. Mas há muita pouca revolta hoje. Nós não nos imaginamos como trabalhadoras e trabalhadores que somos, mas como empreendedores de si, que não podem perder tempo com bobagens como a filosofia, a arte, a atribuição de sentido à própria vida ou o engajamento amoroso pela libertação de si e do outro. Não há tempo a perder. Afinal, tempo é dinheiro. E é preciso correr, correr, correr. Acordar cedo, dormir tarde, trabalhar enquanto eles dormem. Impressiona perceber que, diante de um mundo do trabalho que se caracteriza como um cenário tão grotesco de sequestro do tempo, da energia, da liberdade, das possibilidades de vida das pessoas, a maioria de nós não se alarma, nem sonha com um mundo diferente. Sonha só em mudar de papel no jogo do mercado. Não sente profundo asco e indignação diante da opressão generalizada. Ao contrário, sonha poder oprimir, mudar de posição. Sonha subir na vida para explorar os que estão embaixo. Sonha com privilégios, não sonha com justiça. Sonha em ser um vencedor, uma vencedora num mar de derrotados. Quer ser aquele ou aquela que se destaca, o grande campeão, o grande herói, o poderoso chefão, a patroa, o grande empreendedor. Uma pessoa especial, vitoriosa, uma exceção louvável ao massacre generalizado que presencia ao redor de si. Embarcam nas conversas fiadas que dizem que as condições indignas de vida e trabalho a que estão submetidas a maioria das pessoas se distribui por merecimento pessoal ou por castigo divino. Não percebem a exploração do trabalho como um arranjo social transgeracional de perpetuação e expansão do domínio dos ricos sobre os pobres. Ainda refletindo sobre a liberdade em torno da filosofia do Kant, eu lembro que o Kant estabeleceu um contraponto interessante perante o senso comum de que ser livre é fazer o que a gente quiser. O Kant dizia que quem vive fazendo o que quer não é livre, mas escravo do próprio desejo. Para além do idealismo kantiano, é interessante constatar que a gente tem vivido assim, escravos dos nossos desejos de consumo, de exibição competitiva do consumo e do trabalho exaustivo que isso nos impõe. Aliás, nós somos escravos de desejos que nem são propriamente nossos. Afinal, será que o que queremos é realmente o que queremos ou o que querem que a gente queira?
A rotina mortificante e acelerada que nos sujeitamos é motivada por desejos alienados. Isso é, desejos que não vêm de dentro para fora, mas de fora para dentro. Hoje, as nossas crenças e comportamentos são induzidos e intermediados por algoritmos, que numa sociedade organizada em torno da coleta e análise massiva de dados, tornam-se parte decisiva do controle social para a manutenção da ordem de privilégios e opressão vigente. Como Byung-Chul Han tem apontado, nós vivemos hoje uma sociedade em que o poder é exercido em torno do controle dos dados, o que ele chama de infocracia. Nós estamos também sujeitos a novas técnicas de poder, para além da biopolítica, como descrevia Foucault, a psicopolítica. Nessa ordem, nossa autoexposição aos dispositivos digitais, especialmente ao smartphone, tem configurado um contexto de interações sociais em que os algoritmos induzem crenças, desejos e comportamentos que são introjetados de modo customizado em cada um de nós. Assim, nós vamos seguindo cada vez mais deformados, doentes e desumanizados em função de um único objetivo: maximizar o lucro. Sim, maximizar o lucro, a concentração de dinheiro e poder na mão de um pequeno grupo de homens bilionários que se beneficiam com a perpetuação e expansão de privilégios decorrentes da opressão e da imposição global de um modo de vida padrão exaustivo, consumista, competitivo, individualista, patológico e, como não poderia deixar de ser, deprimente. Nesse cenário distópico, a ansiedade e a depressão, aliás, são fenômenos de massa convenientes para o objetivo de concentração de dinheiro e poder. Ansiosos e deprimidos, cada vez mais individualistas e competitivos, e consequentemente distantes da vivência libertadora de encontros humanos verdadeiramente amorosos, nós estamos propensos a buscar compensação em diferentes rotas de fuga. E essas rotas de fuga são altamente lucrativas para os bilionários. A gente se acostumou a fugir da realidade angustiante em que se converteu as nossas vidas para o excesso de trabalho, para o excesso de exposição às telas e às redes sociais, para o excesso de comida, para o excesso de bebida, para o excesso de medicamentos e outras drogas. Tudo isso muito lucrativo. A vida sofrida que nós vivemos não é um acaso da história, muito menos um fracasso pessoal. É preciso decifrar a realidade para não ser devorado por ela. Nosso sofrimento é parte estrutural de um projeto social, político e econômico complexo de concentração de riqueza e poder que nos adoece e nos mata em nome do lucro. O arranjo de controle social e concentração de dinheiro e poder que presenciamos na atualidade é impressionante. O poder dos bilionários parece inescapável, onipresente. Mas como nos lembra a escritora britânica Ursula Le Guin, assim também parecia o direito divino dos reis. O fatalismo histórico, ele só é conveniente para quem se beneficia do modo como as coisas estão. As coisas não são assim. A vida não é assim. Está assim. Nós podemos imaginar e construir outras realidades, mais justas, mais belas, mais amorosas. Como a Úrsula diz, qualquer poder humano pode sofrer resistência e pode ser transformado por seres humanos. E eu acho importante frisar, a resistência e a transformação social são ações coletivas. Nós precisamos de comunidade, de coletividades, de união. Assim como nos convoca Carlos Drummond de Andrade na sua poesia, não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Já não há quem se alarme com o alarmante. Trabalhe enquanto eles dormem. Só o trabalho liberta. Muito antes do galo, o celular rompe o silêncio e acorda. Quem já acorda com a porta pendurada no pescoço. Apressa a vida, como etiquetadoras aceleradas em tempos de alta inflação. Tudo tem um preço, que deve ser pago depressa.
milhares emburrados nas filas, uma pressa enorme. Pressão. Depressa, 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 depressa. Depressão. No curto intervalo do almoço, entre garfadas enfurecidas, o apressado come ou é comido cru. Decifra-me ou te devoro. A pressa é inimiga da perfeição. A pressa é inimiga. Lentamente. Lentamente. Eu quero. Lentidão. Não é fácil encarar a morte. Na correria do dia a dia, muitas vezes a gente se esquece da nossa mortalidade. A interação com a arte, com a filosofia, podem ser caminhos de retomada da nossa percepção da finitude. São inúmeras as reflexões filosóficas, as expressões artísticas em torno da perplexidade humana diante da sua condição finita. Na música brasileira, eu sou encantado com a simplicidade, a profundidade e a beleza do modo como Dorival Caymmi percebe e canta a morte. Em uma das suas canções mais lindas, O Mar, Caymmi contempla o oceano e a incerteza que caracteriza a nossa relação com a vida e a morte. É que o pescador, quando sai, quando se lança ao mar, nunca sabe se volta. O mar dá o sustento, o peixe que sustenta a vida, mas também pode tomá-la. E assim também é conosco. Todos os dias, quando saímos de nossas casas e nos lançamos aos nossos afazeres, não sabemos se vamos voltar. Não sabemos se esse dia é o nosso último dia, se essa respiração é o nosso último sopro. Mas, em regra, a gente evita esse pensamento. Nós lidamos muito mal com a morte. A morte ainda é percebida como tabu, como assunto a ser evitado. Um dos traços característicos da sociedade atual, aliás, é justamente a sua inabilidade para reconhecer a morte como parte indissociável da vida. Aqui eu me atento para aquela expressão latina tantas vezes ignorada e tão importante. Memento mori. Lembre-se da morte. Lembre-se de que você é mortal. Esquecer-se disso pode ser fatal. Quando ignoramos a morte, estamos mais propensos a desperdiçar nossas vidas. Eu acredito que a sabedoria de Caymmi, em sua compreensão poética da dialética entre vida e morte, decorre da conexão profunda que ele estabelece com o mar, como parte de seu vínculo profundo com a natureza, com a terra. Se conectar com a terra é se conectar com a vida terrena, vida essa que é mortal, passageira. Se conectar com a terra é reconhecer a nossa finitude, a nossa transitoriedade. Como nós, a terra é um organismo vivo, um organismo mortal. Ser terreno é ser parte de uma realidade material, cíclica e passageira. Encarar o fato de que nós vamos morrer, como eu já disse, não é fácil. A morte é um absurdo. Mas eu acredito que o reconhecimento da finitude pode se configurar como uma convocação coletiva para a responsabilidade ética na vivência do nosso tempo escasso de vida. Reconhecer que nós vamos morrer pode se converter em uma convocação para que a gente viva e conviva melhor, para o bem viver, como dizem os povos originários da América Latina.
Uma vez em um show do Yamandu Costa que eu tive o privilégio de assistir, ele disse que a música é uma das poucas coisas que melhoram o tempo. Eu ouço muita música e dentre muitas e muitos artistas que me encantam, eu ouço muito Dorival Caymmi. E isso me constitui e constitui meu tempo de vida de diferentes maneiras. Uma delas é a seguinte: com a música do Dorival, eu me abro para a possibilidade de pensar e de sentir a vida a partir da simplicidade, da beleza e da sabedoria da interação de pescadores e de suas aldeias com o mar. Isso me ajuda a me distanciar da arrogância racionalista de certas visões filosóficas que cogitam explicar tudo racionalmente, como a insensatez hegeliana que chega à ousadia de equiparar o real e o racional. Em especial, no que se refere à morte, eu prefiro recusar a pretensão de atribuir sentidos e explicações suficientes. A morte é inexplicável, imponderável, absurda. Deixa doer. A morte é o maior mistério das nossas vidas. À noite vejo você sozinha olhando pro mar. Não sei como lhe dizer, não quero lhe ver chorar. Foi o vento nas águas, como posso explicar? Foi o vento nas águas, como posso explicar? À noite vejo você sozinha olhando pro mar. Não sei como lhe dizer, não quero lhe ver chorar. Foi o vento nas águas, como posso explicar? Foi o vento nas águas, como posso explicar? Foi sem razão, sem porquê, foi para o fundo do mar, silêncio de ensurdecer. Ele não vai mais voltar. Foi sem razão, sem porquê, foi para o fundo do mar, silêncio de ensurdecer.
Como posso explicar? Foi sem razão, sem porquê. Foi para o fundo do mar. Foi sem razão, sem porquê. Foi para o fundo do mar. Foi sem razão, sem porquê. Foi para o fundo. Mesmo admitindo a insuficiência da filosofia para atribuir sentidos à morte em si, a reflexão filosófica sobre o reconhecimento da nossa finitude nos abre para possibilidades existenciais importantes. Primeiramente, o reconhecimento da nossa finitude fomenta o desapego diante da minha própria imagem e da minha existência, que são passageiras. Isso é especialmente relevante quando a gente contextualiza essa reflexão na sociedade altamente narcísica em que vivemos. O mito de Narciso é de uma atualidade impressionante. Eu acredito que o narcisismo é parte elementar da estrutura psicológica da ordem social vigente. Caetano Veloso canta em Sampa: é que Narciso acha feio o que não é espelho. A globalização econômica, como um movimento histórico de continuidade da colonização, difunde valores e comportamentos altamente narcísicos. Nós somos uma sociedade muito narcisista. O narciso é aquele cara que, andando pela floresta, se depara com o reflexo da sua imagem nas águas e, fissurado por ela, se afoga nela. Nós temos feito algo muito parecido com a nossa interação com as telas, com os nossos smartphones, afogados nas telas, cultuando nossas imagens nas redes sociais. Nós vivemos, como profetizou Guy Debord, em uma sociedade da exibição, uma sociedade do espetáculo. O filósofo francês Guy Lipovetsky tem dito que a gente vive hoje uma nova fase do capitalismo, que ele denomina como sendo o capitalismo estético. No que isso repercute na maneira como a gente lida com a nossa própria imagem e com a imagem do outro, nós vivemos uma competição neurótica em torno da beleza. Quem tem o carro mais bonito, a roupa mais bonita, a boca mais bonita, o nariz mais bonito, o corpo mais bonito. Como descreve Byung-Chul Han, o cenário é de competição generalizada e instrumentalização total. As pessoas se percebem apenas como instrumentos para atingir seus objetivos de autopromoção e autossatisfação, ou então como adversários. Zygmunt Bauman foi uma das vozes mais enfáticas na descrição do esfacelamento dos nossos laços de solidariedade a partir da facilidade de desconexão que caracteriza os nossos vínculos virtuais. O filósofo alemão Jürgen Habermas concorda com esse diagnóstico. A crise da democracia que atordoa o Brasil e o mundo guarda profunda relação com a crise dos laços de solidariedade que deveriam nos unir em comunidade. Na fixação por nos diferenciarmos em busca de sucesso, fanáticos por curtidas e visualizações, somos uma multidão de solitários diante das telas. Vivemos o fracasso das relações humanas. Isso está se tornando tão crônico que as pessoas não estão conseguindo se ouvir, esperando ansiosamente pela sua vez de falar, sua vez de brilhar. Só que quem não escuta tem muito pouco a dizer. A crise da escuta atenta é um dos mais severos problemas do nosso tempo. Lendo Byung-Chul Han, eu me convenci de que escutar o outro com atenção, com abertura, com amor, é hoje um ato profundo de resistência amorosa e política. Em seu livro Agonia do Eros, Byung-Chul Han descreve a relação direta existente entre narcisismo e depressão. É que fingir ser quem não se é, não conseguir se conectar com o outro amorosamente, nos sucessos e nos fracassos que constituem a nossa caminhada na Terra, perceber as pessoas ao redor sempre pela lógica ou da instrumentalização ou da competição, é algo muito deprimente. E aí, remédios não são suficientes. Precisamos de vida comunitária. Ao contrário da alucinação perversa da Margaret Thatcher,
Mais que indivíduos, há que existir sociedade. A vida humana demanda pertencimento, convívio coletivo. Além do estímulo ao isolamento e à competição total, nesse culto narcísico à própria imagem que caracteriza nossa interação nas redes, nós somos estimulados a negar o envelhecimento e a cultuar rostos digitalizados cada vez mais uniformizados e deformados, seja por filtros ou procedimentos estéticos, que revelam o desespero de ocultar os sinais da passagem do tempo em nós. Nós lidamos muito mal com o envelhecimento atualmente. Somos estimulados a não aceitar as expressões da passagem do tempo em nosso corpo e em nosso rosto. A indústria estética lucra muito com essa neurose que nega o caráter transitório de nossa imagem e da nossa existência. E o problema é que, ocultando e ignorando o envelhecimento, nós jogamos a nossa finitude para debaixo do tapete. Daí continuamos desperdiçando nossas vidas no culto digital das nossas figuras. Ao ignorar o envelhecimento, ignoramos a morte e deixamos de viver. Fernando Pessoa, salvo engano, no livro do Desassossego, nos diz que o próprio viver é o morrer, porque nós não temos um dia a mais na nossa vida sem que tenhamos com isso um dia a menos. A vida e a morte não são realidades opostas, como nós fomos educados a perceber. Isso é um grande equívoco. Como nos diz Rubem Alves, vida e morte são irmãs. A morte não é só o ultimato da nossa partida. Durante a vida, nós vivemos várias vezes e renascemos, nos transformamos. Talvez nós possamos perceber isso melhor reconhecendo que, por exemplo, nós não somos mais a mesma pessoa que éramos há anos atrás. Nossas experiências de vida nos transformam. As versões de mim que eu vivi ontem morreram. E aí elas abrem espaço para as versões que eu vivo hoje. O meu avô materno, Artidônio, tinha no seu escritório um quadro com uma frase que sempre me impactou. É que tudo passa. Nós somos seres de passagem. O que nós chamamos de morrer e viver em nossa cultura são interpretações limitadas do fenômeno complexo que é uma vida finita, uma vida terrena, uma vida passageira. As pessoas que fomos antes morreram. As pessoas que somos morrerão. E as pessoas que seremos também. É assim que vivemos. É assim que morremos. É assim que passamos. É assim que constantemente nos transformamos. Esse, para mim, é um ponto crucial da reflexão filosófica sobre a morte. A morte e a vida são transformação. Sem a morte, não há mudança. Vida e morte se realizam conjuntamente como transformação. Essa é a beleza da morte. A morte é o movimento, é a dança da vida.
Na verdade, todo dia eu penso sobre a morte. Então eu choro porque dói. Dói no corpo, dói no coração. Tenho medo do fim, assim, de tudo acabar, sabe? Eu posso falar o que eu penso sobre a morte? Uma época da minha vida, eu pensei na morte com medo. Aí, uma época da vida, já não tinha mais medo. Já não penso mais com medo. Eu penso como um término mesmo, né? A morte... Pô, eu não tenho como definir muito a morte não, porque ela é dolorosa, né? Pra quem fica, pior ainda. Minha mãe, entendeu? A minha ex-esposa, que eu ainda gosto dela, minhas filhas. Então eu tenho medo da morte. Não tem aquele que não tem medo da morte. Todos nós temos medo de morrer. Quando alguém morre, então, aí você pensa, né? Nos filhos, nos netos, é um conflito, né? Ela encerra um ciclo. Acho que a gente não perde a pessoa, ela sempre vai estar ali com a gente. Em lembrança, no nosso coração, né? Na nossa mente. Ela não vai estar ali fisicamente, mas a gente sempre vai lembrar de alguém que a gente perdeu. Tudo se degrada. Assim somos nós. Nós somos um pote. Porque isso tudo aqui, ó, da terra, vai voltar para a terra. Entendeu? Então, o que é a morte? É o fim do nosso pote. Como eu não tenho mais medo da morte, eu batalho para viver bastante. Eu não acredito em nada, nem em Silvio Santos. Quando era moleque, eu já não acreditei em Papai Noel, então o negócio é complicado, né? Não acredito em nada. E acho que a gente não está aqui para nada, sabe? Não está aqui para nada. Ah, eu não vim aqui à toa. Então, não, veio à toa mesmo e veio para encher o saco aqui do planeta. Quando eu tem dias difíceis ou quando a dor dela dói, eu penso que a morte é vida. Eu vejo as pessoas passarem rápido, as coisas passam muito rápido, né? E eu continuar jovem, e as pessoas envelhecendo mais rápido. Aí eu percebi que não era loucura da minha cabeça, eu comecei muito a pensar, não era, é que a minha vida não. Essa música que a gente acabou de ouvir, permeada por essas falas sobre a vida e a morte, se chama Poeira Cósmica. O seu nome é inspirado nas falas do astrofísico e grande divulgador científico estadunidense Carl Sagan, que de modo surpreendentemente claro descreve o ser humano como poeira de estrelas. Nós somos poeira cósmica, isso é, as partículas, a matéria que nos constitui, também constitui o cosmos. É significativa essa convergência da compreensão científica da vida humana com as cosmovisões dos povos originários. Nós somos seres cósmicos. Há uma poesia da Cecília Meirelles em que ela nos fala sobre a possibilidade de voltarmos os nossos olhos para um céu maior que esse mundo. Nesse mesmo poema, a Cecília nos diz que há uma doce luz no silêncio e nos convida a fechar os olhos. Quando é que nos permitem e quando é que nós nos permitimos fechar os olhos, emudecer, experimentar essa doce luz que há no silêncio, como diz Cecília Meirelles?
voltar o rosto para um céu maior que esse mundo não é possível quando a gente encobre o nosso rosto com as telas dos celulares. Na poesia da Cecília, o olhar para o cosmos se mistura com o olhar para dentro de si. Na reapropriação desse olhar, eu acredito que nós podemos ter a nossa respiração como elo do humano com a dimensão terrena e com a dimensão cósmica das nossas existências. Mas raramente a gente percebe o ar entrar, o ar sair. A gente segue sufocado. Isso porque, como denuncia o Ailton Krenak, o nosso imaginário está colonizado por uma perspectiva eurocêntrica que oculta esse nosso vínculo constitutivo com a Terra e com o universo. A expansão global de uma economia imperial, colonial, estabeleceu uma relação doentia com a natureza, relação predatória, extrativista, que nega o valor da vida terrena em seus diversos seres e biomas, propagando a destruição em nome do lucro. É imprescindível e impreterível a retomada da nossa relação com a Terra antes da invasão colonial. A gente precisa descolonizar a nossa relação com a natureza urgentemente. Todo o sofrimento e mortes decorrentes dos transtornos climáticos é evidência dessa urgência. Muitas vezes tratados pela mídia como catástrofes naturais que nos pegam de surpresa, as tragédias desencadeadas pelas mudanças climáticas não ocorrem acidentalmente. Essas tragédias fazem parte de um projeto de destruição da natureza, de opressão dos mais pobres, que são justamente as pessoas que vivem nos locais mais afetados, mais vulneráveis e mais inseguros. E está cada vez mais difícil ocultar essa relação que existe entre a destruição da natureza em busca de lucro, os transtornos climáticos e as tragédias ambientais. Melhor dizendo, os crimes ambientais que a gente tem presenciado com cada vez mais frequência. Em uma pesquisa divulgada pela Quaest, diante de todo o sofrimento vivido pelo sul do Brasil em 2024, 99% da população brasileira reconhece que as enchentes no Rio Grande do Sul possuem ligação com as mudanças climáticas. Reconhecer nossa condição terrena nos oferece possibilidade de mudar essa relação com a Terra, de reconhecer a Terra como mãe, como fonte e cenário da vida, organismo vivo que demanda cuidado amoroso, não exploração predatória. Como os argumentos de Bell Hooks nos ajudam a induzir, há uma analogia entre o modo como nós tratamos nossas mães em nossos lares e a maneira como tratamos a Terra, nossa mãe comum, sempre em torno da exploração. Nós precisamos descolonizar a nossa relação com a natureza, assim como precisamos descolonizar as relações humanas. A nossa reconciliação com a natureza exige profundas transformações da maneira como a gente vive e morre na Terra. Distantes da natureza, distantes do terreno, ignoramos a morte. Como eu tenho dito, quando a gente ignora a morte, a gente está mais propenso a desperdiçar o nosso tempo de vida em torno do trabalho e do consumo. Como a nossa atenção às telas foi monetizada e é instrumento de coleta e análise massiva de dados, nós somos cada vez mais estimulados a ficar diante do celular, do computador, da TV, nos streamings. E é curioso perceber que hoje em dia nós convivemos com muitos discursos em torno do medo diante dos avanços das inteligências artificiais, como expressão do medo de que elas tomem os nossos empregos, como se a vida fosse só trabalho. Mas, mais do que os nossos empregos, a nossa realidade está em risco. A digitalização da vida é a extremização de nosso distanciamento da natureza e do cosmos. Por isso é tão importante a gente ter cautela na nossa interação com os smartphones e com os computadores. É preciso sair das telas, aterrar, fincar os pés no chão, olhar nos olhos, fechar os olhos, respirar fundo. Fazer isso é parte da nossa reconciliação com a natureza, é encarnar a nossa condição terrena, resistir ao que o Byung-Chul Han tem chamado de Era das Não Coisas.
As suas reflexões nos convidam ao reconhecimento da magia do sólido e do tangível, ao desejo de nos curarmos do adoecimento generalizado que caracteriza o modo de vida hegemônico, de construir um cotidiano mais aterrado, mais terreno. Na oração que diz a terra, quer Deus que a quem está o cuidado dado, pregue que a vida é emprestado estado, mistérios mil que desenterra, enterra. Quem não cuida de si que é terra, erra, que o alto rei por afamado, amado, é quem lhe assiste ao desvelado lado, da morte ao ar, não desaferra, aferra. Quem do mundo a mortal loucura cura, a vontade de Deus sagrada agrada, firmar-lhe a vida em atadura dura. Ó voz zelosa que dobrada, brada, já sei que a flor da formosura, usura, será no fim dessa jornada nada. Quem não cuida de si que é terra, erra. A vida é emprestado estado, ou seja, é estado transitório, que nos é tomado pela morte. O reconhecimento da nossa condição terrena, do caráter passageiro da nossa presença no planeta, nos chama para a responsabilidade ética que nós temos diante do desafio de nos realizarmos em nossa passagem. O grande poeta baiano Gregório de Matos corajosamente já nos dizia, em pleno século XVII, que é preciso se desvencilhar das loucuras fatais que negam o sentido da vida terrena em si. Nós estamos de modo constante, aqui e agora, vivendo e morrendo. Quanto mais nos percebemos terrenos, dispostos a morrer, mais nos abrimos para o outro, para as outras pessoas ao redor, para os outros eus que seremos, para as outras realidades que podemos construir. Quanto mais dispostos a morrer, mais possibilidades de vida nós teremos. Quanto mais dispostos a morrer, mais estaremos abertos para a renovação da vida em nós. Por isso, quem não estiver disposto a morrer, está condenado a não viver, a seguir na repetição do mesmo, perambulando como um zumbi, um morto-vivo ou um vivo-morto. Retomando a minha interação com a Bell Hooks, eu quero enfatizar algo que não nos dizem com frequência. O amor não existe sem a morte. Não é possível amar sem morrer. O amor envolve entrega, sacrifício de si para e pelo outro. Deixa eu tentar explicar isso um pouquinho melhor. Quando amamos de verdade, nos entregamos às transformações que esse encontro amoroso irá desencadear em nós. A pessoa que éramos antes de uma relação amorosa verdadeira morre, e nós renascemos continuamente a partir dos diálogos, dos conflitos, das vivências que a gente partilha com as pessoas que amamos. Amar alguém nos torna outras pessoas, constituídas pelo encontro. Por isso, o amor exige a morte, a transformação, o desapego de si. Leonardo Boff diz que ser humano é ser encontro. O amor, nessa dialética entre o viver e o morrer, nos humaniza. Em sua famosa oração, São Francisco nos diz que é morrendo que se vive para a vida eterna. Eu aqui do meu cantinho, muito humildemente, ouso dizer, é morrendo que se vive para a vida eterna. Isso é morrendo que se vive para o amor. Por diferentes caminhos, a arte e a filosofia nos oferecem desamarras perante uma das distinções mais nocivas que a imaginação humana já elaborou: a dicotomia entre corpo e alma.
A tradição idealista que contrapõe o corpo finito à alma eterna entrelaça um poderoso véu que encobre a percepção do caráter terreno de nossa existência. Os mesmos dispositivos coloniais que promovem a separação entre corpo e alma fomentam também a separação entre o eu e o outro, entre o indivíduo e a comunidade, entre o humano, o terreno e o cósmico. Se acreditamos que somos almas eternas, fora do tempo e da história, presas a um corpo percebido como desvio, pecado ou obstáculo, ignoramos quem somos e como nos realizamos em nossas vidas. É que diante do eterno, o que é passageiro pode ser visto como algo de pouco valor, e nossa vida aqui na Terra é passageira. Assim, se imaginamos que somos eternos, ficamos mais propensos a descuidar das relações que nos realizam em nossa passagem pela Terra. As relações que estabelecemos com a nossa própria subjetividade, crenças, afetos e desejos, e nossos encontros com o outro, em que nos realizamos em permanente transformação. O encontro com as pessoas com quem convivemos, com as comunidades das quais fazemos parte, com a natureza que nos constitui, com o cosmos que nos atravessa. Somos corpos, somos terra, somos seres de passagem. Nietzsche atribuía enorme importância à psicologia justamente como possibilidade de retomada de si, de um cuidado de si apto a se desvencilhar das armadilhas que permeiam as grandes idealizações difundidas desde o platonismo pela expansão colonial da cultura europeia. Quando vidas e verdades eternas são afirmações oriundas do desejo de oprimir, de como descreve Nietzsche, de instintos ruins e doentes, ávidos por domínio, elas podem encobrir a percepção da vida passageira que realmente encarnamos. Ademais, norteados por uma moralidade universalista que sobrepõe o eterno ao terreno, somos educados para admirar e cultuar quem nos domina. Nas palavras de Nietzsche, nossa política, educação e ordem social toma os homens mais nocivos por grandes e nos ensina a desprezar as coisas pequenas, ou seja, os assuntos fundamentais da vida mesmo. Assim, celebrar a eternidade pode ser caminho de desqualificação da vida terrena, de sabotagem do engajamento humano na vida mundana, em seus aspectos políticos e históricos, mas também cotidianos, afetivos e poéticos. Em contraposição a este adoecimento da alma, que se cogita eterna, perceber-se como um ser mortal pode ser uma convocação para não passar ao lado de si, para tomar a si mesmo sob cuidado em sua vida passageira, para se encantar, como Manuel de Barros, com as coisinhas do chão, antes do que com as coisas celestiais. Nesta direção, a contraposição à eternidade da alma, isto é, o reconhecimento da própria finitude, pode ser caminho para o reconhecimento da historicidade de si e do mundo, do reconhecimento de si enquanto sujeito histórico. Mas além da convicção na eternidade da alma, enfrentamos hoje mais uma grande barreira para a nossa real imersão na vida terrena, o digital. Assim, como é possível negar a realidade da vida humana como vida terrena, pela afirmação da eternidade da alma, também é possível negar o terreno pela sobreposição do digital. De uma forma ou de outra, somos distraídos da nossa responsabilidade ética com o nosso tempo de vida. Nos isolamos e nos descuidamos. Para sairmos da armadilha alienante, individualista, exibicionista, consumista, imediatista e deprimente, em que se converteu a realidade atual, precisamos reconstruir nossa relação com o tempo, para além da eternidade e do digital. É preciso estar no tempo, ser passagem. Mais que isso, é preciso viver o nosso tempo, para além do nosso tempo.
Melhor dizendo, a crítica perante o eterno e o digital nos permite afirmar o caráter histórico de nossas vidas, experimentar a vivência do presente na relação constitutiva com o passado e o futuro que o caracteriza. Expressar em nosso cotidiano o compromisso amoroso com aquelas e aqueles que virão depois de nós. Não somente os seres humanos, mas todos os seres que viverão depois de nós. Ao mesmo tempo, no tempo presente, como propõe Siddhartha Ribeiro em seu Sonho Manifesto, interagir de modo reverente, amoroso e crítico com nossa ancestralidade, curar-se das enfermidades e enganos herdados e abraçar as possibilidades de vida ancestral que podem constituir nosso futuro. Assim, retomamos a possibilidade de sentido da vida terrena, enquanto passagem, dança cósmica coletiva, possibilidade de amor. Amor, como diz Jenny Nunes, percebido e vivido não como uma luz no fim do túnel, redenção em um suposto ponto de chegada, mas como vagalume no caminho. Amor contingente, terreno, que ao invés de falsear eternidades, dança de pés descalços no instante. Como Ailton Krenak tem nos dito reiteradamente, o futuro é ancestral e a humanidade precisa aprender com ele a pisar suavemente na terra. Every morning with his sunglasses and try to reach the sun. Johnson wished the magic wave of a full life improves his performance to fly and reach the sun, but he falls, the bird falls, and the sunset. But he falls, the bird falls, and the sunset. The guitar every afternoon, and we saw songs. He wants to set the tune. Johnson wants a life melodically perfect, improves his performance. He wants to set the tune, but he falls. The guitar falls, falls out of tune. But he falls, the guitar falls, falls out of tune. Falls out of tune. But he falls.
sunset.